O eu e o ego parecem duas forças contrárias, você já percebeu? Habitam ao mesmo tempo o mesmo local, a sua mente. Como se fossem duas pessoas que têm vivido em você por toda a sua vida. Uma é o eu e a outra o ego. O eu está escondido, cuja silenciosa voz da sabedoria você somente ouviu ou reparou raramente. O ego é aquele tagarela, exigente, histérico, calculista. Lembre-se sempre, você revela em si mesmo o seu próprio guia sábio. O ego é o eu ideal. É desenvolvido pela sociedade, está contaminado de vícios, atitudes erradas, tem a ver com a opinião dos outros sobre nós. O ego limita-nos, pois contém as crenças, os preconceitos, as regras instituídas e limitantes. É como se fosse o sinal vermelho gritando: não deve fazer isto, não deve fazer aquilo, ou então deve fazer isso, ou deve fazer aquilo. O ego nos dificulta apreciar de maneira pura e simples aquilo que nos é dado ou apresentado. O ego julga, ele condena. O ego impede-nos de ser livres. Já o eu interior é o eu real, tem a ver com o nosso verdadeiro eu, o eu autêntico, o eu puro, simples e humilde. Ele contém a nossa criança interior, é um eu de simplicidade, dos pensamentos simples e lights, aquele que brinca, salta, que não julga e nem condena. Pensa por nós, vive livremente por nós, dança ao sabor do tempo e da verdade, e que corre alegremente e sem medo pelos caminhos simples que escolhemos. Entender e saber a diferença entre o eu interior e o ego é determinante na atitude perante a vida. Permitir sentir a alegria de viver no aqui e no agora. Permite sentir o valor verdadeiro do momento. Permite viver intensamente cada momento, sem os limites que nos foram colocados ou impostos também pela sociedade. Saber encontrar o eu interior é viver cada vez mais. Saber libertar o eu interior fará com que você volte a ser criança, a criança interior que está guardada dentro de si. Ou seja, se você permitir que as suas escolhas e opções sejam feitas pelo ego, com certeza deixará que os outros vivam a sua vida e assim jogará fora uma grande oportunidade de ser perfeitamente livre perante a sua vida. Se eu te perguntasse agora quem é você, esqueça o eu sou ou o eu estou. Com certeza você me diria: que pergunta é essa? É muito difícil de responder, na verdade. Você pode me dizer um montão de coisas, mas bem provável que nenhuma delas seja quem você é de verdade. Isso é o que dizem de você. É o que você faz. É o que você acredita. Nesse momento, é bem provável
que a resposta seria dada pelo seu ego. Mas eu te desafio a sentir quem você é. Encontre teu verdadeiro ser em você. Vamos lá. Nascemos sem identificações, nem nomes temos, apenas existimos. Somos um ser ilimitado, nossa essência é, na verdade, quem somos. Nosso primeiro contato é com nossa mãe. Nos tornamos conscientes dela, dos outros e, por conta de nossas necessidades, de nosso corpo também. Olhamos para fora, para os outros, e eles nos dizem o que somos. Nos identificam que somos de cor tal, loiros, morenos, magros, altos, baixos, bonitos, feios. E na escola, o professor nos diz quem somos também. Os colegas, os amigos, nos definem como sendo o que eles veem em nós e normalmente não nos enxergam em nossa essência. Assim, a vida continua e conhecemos mais pessoas e cada uma delas diz o que você é, mas cada uma diz algo diferente ou algo semelhante e somos então aquilo que dizem de nós. Não nos preocupamos em olhar para dentro de nós e nos enxergarmos. A sociedade é outra grande formadora do ego. Temos que nos ajustar aos padrões do que a sociedade diz que somos, ou então seremos diferentes, uma espécie de anormais. Então, nesse caso, seria melhor viver isolado? E assim não teríamos o ego? Também não. Também não é assim. Sem o ego, você se transformaria em um animal. O ego faz parte de todo ser humano pensante, mas ele é benéfico para que você possa se tornar consciente de sua verdadeira identidade. Um ser iluminado, sendo apenas o eu sou. Digo a você que o ego é um tipo de mal necessário até o momento em que compreendemos a função dele. Seguimos por caminhos nem sempre alinhados com o que realmente gostaríamos para a nossa vida. Nos esforçamos para alcançar as metas que nos ensinaram. Deixamos de olhar para nós mesmos, para dentro de nós, e assim perdemos o nosso caminho. Deixamos de viver e saborear a vida. Somos sempre incentivados a seguir modelos de perfeição e nos sentimos frustrados quando não alcançamos. Exigimos muito de nós mesmos e deixamos, dentro desta condição, escapar a nossa alegria e felicidade de sermos simplesmente aquilo que desejamos ser. O eu é a resposta. Ele é aquele que deseja o seu contato íntimo com ele, sempre falando para você que não existe um modelo correto ou único de como cada pessoa tem de ser, ou de como você deve viver a vida. O seu livre arbítrio, bem direcionado, fará de você um ser único e verdadeiramente autêntico. Não precisamos ser o que as pessoas esperam de nós. E as pessoas não devem ser o que você espera delas.
Cada pessoa se torna o que faz de si. Não controle as pessoas e não se deixe ser controlado. Saboreie as diferenças existentes em cada ser humano. Por outro lado, quando ele te faz acreditar que você é um vencedor, o ego te faz sentir que você é superior a qualquer um. O ego te coloca para baixo, ele te joga lá para cima, te coloca para baixo novamente. Afinal, todo ego é egocêntrico. O ego vive nos extremos o tempo todo, sugerindo a você ideias inadequadas e intensas, na maioria das vezes, saltando constantemente do egoísmo para a vitimização. Acredito que esses altos e baixos deveriam ser cessados. Não te fazem bem. Por você ser um ser puro e ilimitado, nem bom e nem mal, você só é. A sociedade também, como formadora do seu ego, faz com que vejamos o mundo para fora de nós. Nada é para dentro e crescermos assim nos enganando. Porém, haverá de chegar um momento, um período em sua vida em que tudo se transforma num caos. Tudo será uma grande desordem. Espera aí. O ego é que te faz pensar assim. Lembre-se, você não é o ego. Ele só está se debatendo. Na verdade, ele está com medo de perder o poder que pensa que ainda tem sobre a sua mente. Seja corajoso e olhe não mais para fora, mas para dentro de você. Encontre o seu ego, olhe para ele, dê atenção a ele, ao que ele está dizendo de você. Isso exige uma postura de persistência, de treino e disciplina. Ao olhar para o caos que o ego está sugerindo que está à sua vida, imediatamente a ordem se restabelecerá e se transformará na ordem do próprio cosmos. Se você ficar consciente desta manobra, o ego enfraquecerá e você, sabendo quem você é, não irá mais se abalar, pois conhece as polaridades em que o seu ego te coloca. Os opostos fazem parte de nós, mas não são quem somos. É preciso que você entenda isso de uma vez por toda. Tente entender o seu ego, analisando, dissecando, olhando, observando de todos os ângulos o que ele te sugere e não tenha pressa em sacrificá-lo, pois caso contrário, um egoísta estará nascendo e caso a pessoa pense que não tem mais o poder do ego, nascerá um falso humilde. A vigilância é diária. Mantenha a candeia acesa. O ego se alimenta do seu desejo de ser outra pessoa, o que te confunde, pois você já é a outra pessoa. É tudo de bom, porém você não tem consciência. Se você se considera um qualquer e deseja se tornar uma pessoa reconhecida, o ego irá absorver esta energia desse desejo e te fará sentir cada vez mais um qualquer. E assim vai. Ele vive da tensão entre o que você é e o que você deseja ser.
E quando o ego perde o poder sobre você, somente quando você acreditar quem você é. Você saber quem você é, somente assim ele vai perder o poder. Reconheça-se, tenha coragem de se atirar fundo em direção ao seu autoconhecimento. Quando você abandonar toda a tensão sobre o futuro, pensando sem parar, eu deveria tornar-me isto, eu deveria tornar-me aquilo, o ego se evaporará. E sabe por quê? Porque ele vive com base no passado e no futuro. Os argumentos são do passado e ele te diz sugerindo: eu fiz aquilo, eu fiz isso, ou te joga para o futuro: eu farei isso, eu farei aquilo. E no presente, que é o que realmente importa, ele se cala. O ego só existe se você for separado. Se você souber ser inteiro e ter consciência disso, ele não existirá. É na divisão, é nessa divisão que o ego se cria. Ele é intoxicante, torna você inconsciente. Este é todo o mecanismo deste ego. Seja natural, faça o natural, fuja de fazer o diferente, que é tudo aquilo que seu coração não faria. E assim o ego perde o poder sobre você. Na medida do possível, coma quando está com fome, durma quando está com sono. Trabalhe no que você gosta, na medida do possível. Seja simples. Sendo assim, como você poderá dar vida para o ego? Com certeza não. Ele não crescerá, se calará para sempre. Construa janelas lights em sua vida. O ego faz parte da vida humana. Ele não é uma realidade que você possa deixar de repente, pois ele é apenas uma noção, uma ideia. Sendo assim, o que você pode fazer é entendê-lo carinhosamente. Ao tentar abandoná-lo, você entrará numa grande confusão, ficará intrigado com as sugestões que ele te dá. A única maneira, ao meu ver, para libertar-se dele é simplesmente olhá-lo. Ao observá-lo, ele se vai. Então, quando você for fazer algo, olhe e esteja alerta. Se o ato que for realizar te levar para as misérias da vida, então saberá que é uma atitude egóica que está escrevendo a sua história de vida. Não permita. Gostaria, sinceramente, de passar algumas regras de como trabalhar com o seu ego, mas creio ser impossível. Acho que o caminho está alicerçado apenas nas tentativas de acertos e erros. Você terá que fazer seus próprios esforços e julgar quem está falando, se o ego ou o seu eu interior. Se você ficar consciente disso, o ego enfraquecerá e você saberá quem é você. Não se abalará mais pelas polaridades em que o ego te coloca. Os opostos fazem sim partes de nós, partes de nossa vida, mas não são quem somos. Sinta isso. Eu sou a consciência onde tudo está contido. Eu sou o que eu sou. Deixo para você 5 dicas para perceber quando o seu ego entra em ação. Primeiro, não se sinta ofendido. Segundo, liberte-se da necessidade de sempre ganhar, sempre ter razão. Terceiro, liberte-se da necessidade
de sempre ter razão sobre qualquer pessoa. Analise a situação. Espere os 3 primeiros minutos antes de tomar uma atitude ou falar algo para alguém. Quarto, liberte-se da necessidade de ser superior. O excesso de superioridade mostra que você é uma pessoa fraca, com medo. E quinto, liberte-se da necessidade de sempre querer mais. São essas as 5 dicas que eu dou para vocês. Agradeço pela oportunidade de estar com você nesse vídeo. Espero poder ter te ajudado e não esqueça, dê seu like, compartilhe esse vídeo e me ajude na divulgação. Nos encontramos no próximo vídeo. Um forte abraço. Namastê.